Olá, queridos, a paz de Cristo Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos juntos novamente para mais uma classe de Apocalipse. Hoje nós vamos falar aqui, capítulo 20, estamos chegando no final desse estudo, que tem sido bem interessante e enriquecedor. Espero que para você também esteja sendo. Para mim tem sido muito proveitoso estar ministrando, falando, né? Apesar de ser um tema sempre polêmico, sempre com muitas interpretações, mas a gente tenta, através da própria palavra, trabalhar algumas questões e tentar transformar um pouco o entendimento, né? Um entendimento, facilitar o entendimento desse livro tão importante, que nesses dias estamos vendo, né, os assuntos do livro de Apocalipse voltarem à tona por conta da pandemia e de tantas coisas que estão acontecendo no mundo, né? E há um interesse renovado nesse assunto e que todos nós possamos perseverar em conhecer cada vez mais a palavra de Deus e, claro, dentro da palavra de Deus, também o livro de Apocalipse. Eu quero convidar você para a gente orar e colocar esse tempo diante do Senhor para que possamos ter uma aula, uma classe, acima de tudo, dirigida pelo Espírito de Deus. Amém? Então eu convido você, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor e orar nesse momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo em que podemos estudar a Tua Palavra e aprender mais sobre o livro de Apocalipse, um assunto importante e muito pertinente para esse momento que temos vivido hoje. Senhor, não apenas aqui nas situações da nossa vida, mas olhando para este mundo, Senhor, e vendo tantas coisas que estão acontecendo e conseguindo enxergar que a Tua Palavra está se cumprindo, Senhor. Assim nós colocamos este tempo e agradecemos pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, semana passada a gente falou no capítulo 19. E capítulo 19, né, capítulo maravilhoso, afinal de contas, fala sobre a volta de Cristo. E se há um assunto sempre maravilhoso, se há um assunto que temos ouvido muito sobre isso hoje, é a volta de Cristo. E temos que estar preparados para a volta de Cristo. Hoje a canequinha é homenagem à minha esposa. E nós temos que estar preparados para a volta de Cristo, independentemente da visão dispensacional que você tem. Se você é pré-tribulacionista, né, o fato mais do que nunca você entende que o arrebatamento é iminente. Então, estejamos preparados para isso. Se você é meso-tribulacionista, você sabe que provavelmente, muito brevemente, teremos aí a manifestação do anticristo, né, a construção do terceiro templo. Ou seja, também não vai faltar muito tempo para o momento em que a igreja será arrebatada no meio do período chamado da tribulação, dos 7 anos, né, que é a 70ª semana do livro de Daniel. E se você é pós-tribulacionista, também você tem que estar preparado. Afinal de contas, né, queridos, a gente tem que entender que da mesma forma, né, estamos aí às voltas da manifestação do anticristo, estamos aí lidando com o que o mundo está se tornando e sabemos que um período de grande luta, de perseguição para aqueles que creem no pós-tribulacionismo sabem que, né, que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo na face da terra, ela vai passar por um período muito difícil de perseguição até que Cristo venha ao final desses 7 anos, né, onde então acontece ali um pouco antes de Cristo retornar à terra, vem o arrebatamento e a igreja então desce junto com o Senhor na face da terra. Então, independentemente da visão escatológica que você tem, que você acredita, né, que eu não entro nisso aqui nessa classe, o importante é que você esteja pronto, porque tudo está muito próximo de acontecer, ok? Isso não é para nos assustar, isso não é para que tenhamos medo, isso é para que estejamos prontos, preparados, com a mente correta, com o entendimento correto para esse momento, ok?
Então vimos na semana passada, capítulo 19, a volta de Cristo. E vimos que o capítulo 19 ele fecha com um embate, né? A batalha do Armagedon, com a vitória de Cristo, né? A vitória de Cristo, ele vence toda a oposição que ele está ali, ele vence a besta, o falso profeta, né? Claro que ele também está vencendo ali o dragão, que está dando toda a autoridade e poder. Ele vence os reis, os poderosos, as nações que estão ali concentradas, né? Com um número monstruoso de pessoas, né? Como um grande exército que se mobiliza para vir contra o Cristo. Tá? Ele vence pela palavra da sua boca. Então, quando o capítulo 19 termina o quê? Com esse quadro, né? O falso profeta e a besta sendo presos e sendo lançados vivos no inferno, né? Ali no Geena mesmo, no lugar do lago do fogo, Oh Jesus, eu misturei aqui agora, gente. Lançados no lago de fogo, tá? Onde é a palavra Geena, o inferno, né? Onde é o lugar de juízo final. Então eles são lançados ali. Aquela multidão, o texto também diz que aquela multidão que está com eles ali, eles são mortos, tá? Todos eles morrem nesse confronto, tanto que termina com as aves que foram ajuntadas ali de todos os lugares da terra. Elas estão ali para fazer o quê? Para comer, elas estão se fartando de carne. Tal é a quantidade, nós já falamos isso, né, em classes anteriores, é uma quantidade muito grande, o vale é muito grande, é uma quantidade muito grande, né, de gente que vai morrer ali, tá? Lembrando que já houve, já no processo já aconteceu ali os cálices, né? Então uma boa parte da população mundial ela já acabou morrendo por conta dos cálices da ira que Deus trouxe, e agora na batalha final uma quantidade também absurda de gente vai morrer, ok? Então, termina assim. Aí começamos o capítulo 20. O capítulo 20 nos traz a informação o quê? Acompanha comigo. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão, tá? É um anjo que está cuidando daquilo, ele tem autoridade, governo, poder para cuidar desse abismo. Essa palavra abismo aqui, gente, na tradução dela no grego, que é a palavra abussos, tá? Significa o quê? É como um grande fosso, um lugar de fundo incalculável, tá? Então, essa palavra é ligado com a habitação de demônios. Tá? Fala que esse anjo tem a chave do abismo e uma cadeia na mão. Significa o quê? Que ele vai abrir aquilo ali, ele vai lançar alguém ali dentro, ele vai fechar aquilo e trancar. Ok? Lembrando que provavelmente esse abismo que nós estamos vendo aqui, até porque a palavra é igual lá no capítulo 9, tá? Provavelmente seja o mesmo lugar que é descrito no capítulo 9, tá? Acho que vai ficar um pouquinho melhor a luz aqui. Isso. No capítulo 9, quando fala que ali é aberto, né, o abismo é aberto e ali é liberado uma quantidade enorme de demônios que são libertos sobre a terra, tá? E cujo o rei deles é Apolion ou Abaddon. Está lá no capítulo 9 isso. Ok? Então esse anjo ele vem, o que ele faz aqui, se você acompanhar? Versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então observe, né? É a mesma criatura, é Satanás, é o diabo, é o dragão, tá? Ou seja, não é nenhum outro ser, é o mesmo que tem estado atuando, é o mesmo que estava lá no Éden, né? A mesma criatura que está sendo explicada aqui. E fala que ele foi amarrado ali, preso ali por 1000 anos. Por isso que nós chamamos o capítulo 20, gente, do capítulo do milênio, tá? O capítulo dos 1000 anos. Aí a gente tem que entender o seguinte, o que a maioria dos estudiosos acredita sobre esses 1000 anos? O que são esses 1000 anos? A maioria acredita que esses 1000 anos seja literalmente um período de 1000 anos mesmo. Tá? E nesse período, Cristo, que voltou aqui no capítulo 19, que desceu à terra aqui no capítulo 19, que todo olho viu, né? Que segundo aí as profecias, ele vai chegar ali no Monte das Oliveiras, tá? Ele agora está na terra, junto com ele desceu
aquela multidão que nós vimos no capítulo 19, multidão de guerreiros, e ali eu disse que nós temos ali os santos de Deus, mas também temos ali provavelmente também anjos, tá? Anjos que estão ali. Então, queridos, nesse momento Cristo está na Terra, tá? E o que acontece aqui? É onde começa esse período de 1000 anos, tá? 1000 anos em que Cristo vai governar sobre a terra. Porque não diz aqui, depois desse episódio que Cristo aparece, não fala que ele foi embora, não diz que ele ascendeu aos céus, que ele subiu, não diz. Então o que a gente entende é o quê? Que Cristo vem e ele está na terra, tá? Então, agora, existe algumas linhas que são chamados os amilenistas. Os amilenistas não acreditam nessa leitura mais literal, tá, de Apocalipse. Eles fazem uma leitura mais poética, uma leitura assim interpretada de uma forma um pouco diferente. Então eles acreditam o quê? Que os 1000 anos não sejam 1000 anos, mas sejam um período, tá, não específico de tempo, mas um período que várias coisas vão acontecer como resultado de Cristo. Então eles acreditam que desde que começou com a ressurreição de Cristo, tá, e vai se dar até a sua volta. Então se a gente pensar na ressurreição de Cristo, tá, vamos colocar aí 2000 anos atrás, e Cristo não voltou, então para a maior parte dos amilenistas, fui ver se estava chovendo, gente, a maior parte dos amilenistas, esses 1000 anos representam isso, representam esse tempo em que é um tempo que até a volta de Cristo. Então nós teríamos aí que esses 1000 anos seriam o que hoje? 2000 anos já, 2021 anos, tá? Vamos colocar assim, que estariam dentro do milênio. Se Cristo demorar mais 1000 anos para voltar, ainda assim seria computado como dentro desse milênio, tá? Eu particularmente não creio nisso, tá? A maioria dos estudiosos acredita que os 1000 anos são de fato 1000 anos, tá? Mas diz o quê? Que logo no início desse milênio, né, quando Cristo está aqui, o que ele é? Ele é preso, o diabo é preso e é lançado ali no abismo, tá? Versículo 3, e fala que esse anjo lança ele no abismo e o encerra e sela sobre ele, tá? Para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Ou seja, durante 1000 anos, Satanás não estará na terra. O enganador não estará na terra. Então não haverá essa influência espiritual sobre a humanidade como ela existe hoje, né? Se você pegar os textos de Paulo, Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Depois nós vamos ver que o próprio Paulo vai falar que ele é o príncipe das potestades do ar. O próprio Senhor Jesus diz que era o pai da mentira, que ele não estava firmado em verdade alguma, que ele estava aí aqui na terra. O próprio diálogo de Jó, o próprio diabo vai dizer ali para o Senhor, dizendo que ele vem de rodear e rodear a terra. Então 1000 anos não haverá a presença do diabo, não haverá a presença do tentador, ok? Isso não quer dizer que não haverá tentação, mas nesses 1000 anos, a verdade é que não haverá esse poder espiritual, essas hostes espirituais, tá, sobre o homem. Lembrando, queridos, que lá no capítulo 12, tá, por que o anjo prendeu e o diabo colocou? Porque o diabo está onde? Satanás está onde? Está na terra. Nós vimos no capítulo 12 que ele foi lançado na terra. E a partir daí ele usou do seu poder, da sua autoridade, para o quê? Para levantar ali a besta, o falso profeta, para manipular todo esse sistema que está aí em volta. Ok? Só que agora esse sistema foi destruído. Agora Cristo venceu e agora ele está sendo preso. Tá? É interessante, vale a pena também lembrar que ele é lançado na terra, no capítulo 12. Agora ele é preso, né? Vai ficar num abismo aí 1000 anos. Depois vocês vão ver que na sequência ele vai ser solto ao final dos 1000 anos. Mas você pode observar uma coisa, ele não volta mais para o mundo espiritual, ele não adentra mais, ele está retido aqui. Até porque essa palavra abismo aqui, ela traz a ideia de algo ligado de fato, como fosse uma prisão ligada a este mundo. Não que é um buraco na terra,
mas é como se fossem camadas ou regiões ou níveis espirituais ali que existem, e esse nível talvez seja o nível mais próximo do nível natural, né, do que nós entendemos aqui do nosso planeta, do nosso mundo, ok? Então é isso que acontece, tá? Ele está sendo preso. Aí o versículo 3 termina dizendo assim: depois disso, ele fala, ó, preso durante quanto tempo? Durante 1000 anos, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, ou seja, depois dos 1000 anos, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, tá? Ou seja, vai ser algo muito breve, mas ele vai ser solto. E nós vamos entender daqui a pouco por que ele vai ser solto, tá? Porque essa é uma pergunta que às vezes as pessoas falam assim: por que ele vai ser solto, né? Por que ele precisa ser solto? E aí, daqui a pouco eu já respondo isso para você, tá? Na sequência, versículo 4 fala assim: vi também tronos, tá? Então observe que ele está olhando agora, e ele viu esses tronos aonde? Esses tronos, eles provavelmente estão dentro de um, eu acredito, tá? Porque assim, o anjo desceu do céu, aí ele fala que tem tronos. Observe que esses tronos que estão aqui não parecem ser aqueles 24 tronos dos 24 anciãos, porque os 24 tronos que estão ligados aos 24 anciãos estão diante do trono do Altíssimo, tá? O que dá a entender que esses tronos estão aqui agora, talvez colocados na terra ali, e fala assim, que se assentaram. Então observe, não diz quantos tronos tem ali, tá? Ele diz que ele viu tronos e viu que se assentavam pessoas sobre esses tronos e foram dados poder de julgar, tá? Talvez isso seja o cumprimento, por exemplo, o cumprimento de Mateus 25, que traz ali o julgamento das nações, tá? Que tem as nações bode, as nações ovelhas, e se você observar as nações bodes e ovelhas, elas estão ligadas ao tratamento que houve ao povo de Deus, né? E aí também junto aí o povo de Israel durante o tempo da tribulação, tá? Aqueles que foram bons, aqueles que foram ruins, aqueles que deram de beber, de comer, de vestir, aqueles que não deram de comer, de beber, de vestir, tá? Aqueles que agiram em perseguição e aqueles que de alguma forma cuidaram. Então há uma discussão, porque Mateus 25 traz o julgamento das nações e Cristo faz esse julgamento. E aí alguns vão entender que esse julgamento é agora, alguns vão entender que esse julgamento vem depois, tá? Então, assim, não há clareza nisso, mas pode ser, porque eles estão aqui para julgar. E isso também é o cumprimento daquilo que nós encontramos lá em Apocalipse 2, versículo 26, 27, quando o Senhor fala, né, escreve a carta para a igreja de Tiatira, e lá na igreja de Tiatira ele fala para o que vencer, ele daria o poder, ele daria ali o poder e a autoridade de julgar as nações com vara de ferro, como ele julgaria com vara de ferro. Então, o que é aquele período de Apocalipse 2 para a igreja de Tiatira? É uma promessa de reinado vindouro, junto com Cristo, ou seja, assim como ele reinará, nós reinaremos com ele. E aí você vê esse momento em que essas promessas estão se cumprindo, tá? Você vê o quê? Que eles estão aqui, esses tronos estão sendo montados aqui, e o corpo de Cristo está aqui. Então há esse cumprimento, aqueles que vão se assentar ali e eles vão julgar, tá? Ou seja, uma das perguntas que as pessoas me fazem, né? A gente cresceu muito com aquelas ilustrações que nós vamos estar no céu, tocando harpas, né? Na nuvem. E na verdade, observe que como Cristo vem para a terra e ele fica na terra, e os que vêm com ele ficam aqui, então o fato é, nesse primeiro momento, nós não vamos para o céu e ficar lá no céu, né? Nesse primeiro momento aqui do milênio, aonde o corpo de Cristo estará? Estará onde está a cabeça, né? Se a cabeça está na terra, o corpo está na terra. Então, será o quê? Isso aqui traz muito forte essa exemplificação do que está acontecendo, né? Está se estabelecendo o reinado de Cristo na terra e automaticamente a igreja, o corpo de Cristo que está junto com ele, também vai reinar com ele. Então, provavelmente, isso são o quê? Atributos. Aqui nós estamos vendo aqui o poder de julgar, tá? E aí depois ele fala, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Então ele vê
todo o povo que foi martirizado durante a tribulação, tá? Lembrando que se você é pré-tribulacionista, né, você entende o quê? Que a igreja fiel foi arrebatada antes desse período, e esses que estão aqui são a igreja nominal que ficou aqui, porque não era a igreja fiel e verdadeira. Então as pessoas agora pagaram com as suas vidas ali para que elas permanecessem em Cristo, já que elas não estavam na posição quando o arrebatamento aconteceu, tá? Que mais aqui lembrar, se você é pré-tribulacionista, você então vai entender dessa forma e vai entender o que também durante esses 7 anos de tribulação, pessoas que vieram crer em Jesus, da multidão do mundo, pessoas que vieram a crer e por causa da sua fé foram martirizadas, né? Assim como aqueles também que pertenciam já, né, nominalmente ao corpo de Cristo, mas ficaram aqui por de fato não estar andando na presença do Senhor. Se você é meso, você vai entender que essas pessoas são as pessoas que viveram ali, passaram algumas da igreja, que pereceram na primeira parte dos 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, mas também depois esse povo é o povo que sobe do martírio mais ferrenho que acontece, mas a igreja fiel já foi arrebatada no meio. E se você é após, você vai entender esse momento exatamente o que? Todo mundo passou pela tribulação, e aqueles que foram martirizados, ele está identificando aqueles que foram martirizados durante esse período, tá? Específico desses 7 anos da tribulação, tá? Como nós já falamos em classes ali anteriores. Que mais aqui, queridos? A gente importante colocar aqui. Aí ele vai dar uma informação, eles falam, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, o que é esse reviveram? Reviver a ressurreição, né? Quando Cristo morreu na cruz, ao 3º dia, o que aconteceu com ele? Ele reviveu, tá? Ele voltou à vida. Então não confunda isso com aquela coisa do reencarnar, tá? Que é do kardecismo, que não tem nada a ver, tá? Ele não voltou outra vida sendo outra pessoa, era homem, virou mulher, era mulher, virou homem, não. A pessoa volta quem ela é, tá? Reviver é isso. Essas pessoas reviveram, tá? Ou seja, houve o que? Elas participaram da ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição para a vida, tá? Porque é a ressurreição dos santos, tá? Nós já vamos ler o versículo que fala isso aqui. Então ele fala, reviveram, então, ou seja, estes que ele está vendo, que morreram na tribulação, eles voltaram à vida, ou seja, ressuscitaram e vão reinar com Cristo durante 1000 anos, tá? Juntamente com todos os outros que já estavam com Cristo, ok? Porque eles vão ter o quê? O seu corpo glorificado, tá? Exatamente como Paulo vai descrever lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 52, 51, 52, tá? Depois ele fala aqui, mas os outros, né, mortos, aí ele está falando o quê? Daqueles que aceitaram a marca, o nome da besta, o número da besta, ou seja, os outros, tá? Não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Ou seja, onde essa galera foi? Essa galera foi, pastor, esse pessoal foi pro Gênala, junto lá com o anticristo e com o falso profeta. Não. Se fosse aqueles programas de auditório, ia aparecer aquela mensagem assim, pé, errada. Tá? Não. Eles morreram. Né? Não é o que termina o capítulo 19 dizendo eles morreram. Eles foram mortos. Então eles estão onde? Eles estão no Hades. Tá? Eles estão no Hades, no lugar dos mortos, ou Sheol, né? Em hebraico, eles estão ali, e eles vão ficar 1000 anos ali, aguardando o final dos 1000 anos, para depois eles vão participar o quê? Do julgamento do trono branco, que eu já vou falar sobre ele aqui. Então o texto diz aqui, né? Não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Aí ele traz a informação, essa é a primeira ressurreição. Então ele volta a fazer a referência daqueles que reviveram e reinaram com Cristo, ou seja, eles reviveram por quê? Porque é a primeira ressurreição, tá? Que é a ressurreição para a vida, tá? Aí ele fala bem-aventurado, que é feliz, uma tradução literal ali, direta, é feliz, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, tá? Sobre estes não tem poder a segunda morte.
lá no começo, quando a gente começou a estudar a classe, eu falei sobre o que é a morte, gente. A morte é mais do que a cessação de vida nesse corpo material que nós temos. Morte no contexto bíblico é separação. Existe uma primeira separação, né, da parte material da parte imaterial. Então, qual que é a nossa parte material? O nosso corpo. Qual que é a nossa parte imaterial? É a nossa alma e o nosso espírito. Tá? Então, nós somos o quê? Uma tricotomia, como Paulo fala em 1 Coríntios 5, 23, nós somos espírito, alma e corpo, mas nós somos da questão de constituição, nós somos uma dicotomia, nós temos duas naturezas, tá? Uma natureza espiritual, que ela é imaterial, né? Desculpa, nós temos uma natureza imaterial, que ela é espiritual e a alma, tá? Espírito e alma, e nós temos uma natureza física. Essa natureza física, tá? É o corpício aqui que nós temos, o corpício que Deus nos deu aí, ok? Importante aqui, então ele fala, bem-aventurado é quem passa pela primeira ressurreição. E depois ele fala, sobre estes não tem o poder da segunda morte, tá? Que é a segunda ressurreição. A segunda morte, se a primeira morte é a separação do material e do imaterial, né, que é o corpo, da alma e espírito, a segunda morte, ela é de fato o quê? A separação eterna de Deus, tá? Então veja, queridos, que o problema não é a primeira morte, porque em Hebreus diz que está ordenado ao homem, né, morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então, a primeira morte, queridos, ela desde que o pecado entrou na raça humana, a morte entrou na raça humana, porque o salário do pecado é a morte, tá? Então, a partir daí, todos morrem. Então, o problema não é a gente morrer, essa primeira morte, o problema é a segunda morte, tá? Agora, qual que é a problemática aí? Você só tem a oportunidade até a primeira morte. A segunda morte, ela é apenas a conclusão. A primeira morte, a segunda morte, tá certo? Ela é a conclusão, o resultado do seu estado quando você entrou na primeira morte. Então, se você entrou separado de Cristo, se você entrou descrente no Senhor, se você entrou sem ter recebido e crido nos méritos do sacrifício de Cristo, do seu sangue derramado para purificação dos vossos pecados, você entrou à eternidade assim, não é que você vai ter uma segunda chance. Na verdade, isso confirma o quê? Que o seu estado é um estado já para a segunda morte, tá? Que nós chamamos aqui de ressurreição para a morte, tá? Então, ele fala, sobre estes não tem poder a segunda morte, ou seja, quem passou o quê? Pela primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição, que nós vamos falar aqui, essa ressurreição é para condenação eterna, ok? E aí ele fala aqui, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então observe, quando ele fala que serão sacerdotes de Deus, veja bem, nós somos o corpo de Cristo. Então, se nós somos o corpo de Cristo, e ele usa a expressão, somos sacerdotes, sacerdote é aquele que ministra. Então o sacerdote, ele tem por isso que quando a igreja está na terra, ela é descrita como uma nação sacerdotal. Por que uma nação sacerdotal? Porque ela ministra diante dos homens e diante de Deus. Tá? Então o sacerdote no papel, né, naquele papel como a própria antiga aliança trazia, né, dos sacerdotes, era o quê? Eles estavam num papel em que eles serviam, né, a Deus. Eles eram sacerdotes porque eles ministravam diante de Deus, mas também ministravam diante dos homens. Então, quando ele fala aqui, nesse contexto aqui, dizendo, tá, que nós estamos na terra, aquela coisa, tudo que ele falou aqui do versículo 4 até o versículo 6, então ele fala, mas serão sacerdotes, por quê?
Porque teremos um papel na terra. E esse papel será diante o quê? Dos homens e diante do Senhor. Então nós teremos um papel. Tá? Isso que é importante a gente entender. Bom, ponto. Daí não tem muito mais informação. A informação que nós vamos receber, ela está ligada agora no versículo 7. E o versículo 7 fala assim: quando se completarem os 1000 anos. Quando eu falo, gente, que não tem informação aqui desses 1000 anos, não tem informação aqui, tá? Não tem uma informação. Deixa eu ver onde que eu coloquei um papelzinho. Eu tinha feito uma anotação aqui, irmãos. Deixa eu ver onde que eu coloquei, né? Porque nessas horas a gente bota papel tudo quanto é canto, depois não acho, achei. Vamos lá. Não é isso aqui. Ei, Cristiano. Estamos numa pangarezada aqui agora, gente. Achei, aleluia. Bom, vamos lá. Aqui não fala, do versículo 6 para o versículo 7, versículo 6 fala, vão reinar com ele 1000 anos. Versículo 7 já começa dizendo, quando se completarem os 1000 anos. Então não tem muita informação. Mas, se a gente for em outras passagens, em outros lugares das Escrituras, tá? Em textos, inclusive, do Antigo Testamento, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar várias passagens dizendo como será esse período na face da terra, as coisas que vão acontecer nesse tempo na face da terra, coisas que vão falar sobre como vai ser, por exemplo, a vegetação vai ser totalmente restaurada, irmãos, é um negócio assim maravilhoso, porque hoje, o que acontece hoje? Hoje a gente tem aí, né, a terra contaminada, nós vamos ter o final ao final do milênio, nós vamos ter um planeta bem destruído, né? A gente não pode esquecer que por conta das taças do juízo, né, vai ter muita destruição na face da terra. Então, gente, como é que vai ser esse processo de restauração? Porque 1000 anos Cristo está na terra. E 1000 anos com Cristo na terra não pode ser qualquer coisa, né? Não vai ter Satanás, tá? Vai ter o próprio Cristo. Vai ter uma igreja glorificada. Lembrando, gente, nós vamos ter aqui, nós vamos ter na terra, nesses 1000 anos, a igreja glorificada. O que é a igreja glorificada? O que é o corpo de Cristo glorificado, né? O corpo de Cristo glorificado são pessoas que têm um corpo semelhante ao corpo do Senhor. Então não cansa, tá? O corpo glorificado é um corpo que não cansa, é um corpo que come, mas não precisa comer, não sente dor, não fica doente, não fica enfermo, tá? Essa vai ser a natureza do corpo de Cristo, tá? A semelhança do corpo do Senhor, um corpo glorificado. Como Paulo fala, que vai ser o nosso corpo. Tudo que é corruptível vai ser revestido do quê? Do incorruptível, tá? Mas nós vamos ter pessoas na terra, e essas pessoas na terra, elas vão, nesses 1000 anos, repovoar a terra, tá? Elas vão repovoar a terra, ok? Então, ao final de 1000 anos, a terra vai ser repovoada. Não só isso, gente, porque, olha, em Isaías 65, depois você pode ler lá versículo 19 e 20, fala que nesse tempo, e provavelmente o que fala em Isaías 65 tem a ver com o milênio, as pessoas vão voltar a ter vida longa. Lembra lá, no livro de Gênesis, lá, eu acho que é capítulo 5, se eu não estou enganado, o povo tinha vida longa. As pessoas vão voltar a ter vida longa, tá? Isso tudo porque Cristo está na terra e porque agora há uma reconstrução sobre a criação, tá? Então, tudo que na queda do homem a criação foi pervertida, agora a criação vai ser consertada. Então, ao longo dos 1000 anos, a terra e tudo aqui na terra vai ficar cada vez melhor, tá? Então, Isaías vai dizer, Isaías 9, depois Miqueias 4, vai falar o que? Sobre a paz entre os povos, ou seja, vai ser um tempo de paz, não vai ser um tempo de guerra. Isaías 32, depois Isaías 35, vai ter referência de que vai haver uma grande abundância na terra, uma abundância de comida, uma abundância de alimento na face da terra, assim, as árvores frutíferas, as plantas, as plantações, as plantas que dão aí, a coisa vai ser num nível que a gente nem imagina, tá? Vai ter paz na criação,
Tanto que, se eu não me engano, aí, acho que é Isaías vai falar que o cordeiro e o leão vão sentar juntos, ou seja, aquela ferocidade dos animais vai ser tirada, tá? O que dá a entender que essa ferocidade que nós temos no mundo animal hoje, né? Essa ferocidade predatória, ela vai terminar, tá? Que mais? Vai ser um tempo, como diz também Isaías 32, vai ser um tempo de grande plenitude na terra. Isaías também vai falar sobre a transformação nos corpos, nas vidas, na saúde das pessoas. Então, gente, nós poderíamos falar que vai ser uma era de ouro, tá? Vão ser 1000 anos, assim, de uma era de ouro, tá? A gente não sabe quanto tempo que Adão e Eva viveram no Éden antes de pecar. Alguns falam que foram poucos dias, outros que falam que foram semanas e meses, alguns até acham que foi anos ali, eu não sei. Eu sei que a Bíblia fala que nesses 1000 anos a terra vai se tornar um lugar de ouro. Claro, gente, eu volto a dizer, debaixo de um governo, claro, debaixo de um governo monárquico, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, debaixo de um governo mundial de Cristo, justo, perfeito, bom para com todos, mas também onde existe o quê? Responsabilidades, onde as nações são ensinadas, porque os judeus vão cumprir muito desse papel de serem luz para as nações, e as nações entenderem, né, o seu papel diante do Senhor para cuidar, para fazer, para andar corretamente, né, para não seguirem a falsos deuses, mas fazerem a vontade de Deus na terra. Então vai ser isso, tudo isso vai ser muito interessante, muito bacana. Porém, gente, fala assim, olha, versículo 7. Quando se completar os 1000 anos, ou seja, Satanás será solto da sua prisão, ou seja, o abismo vai ser aberto e ele vai sair. E ele vai sair para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, ou seja, mais uma vez em 1000 anos nós vamos ter gente nos 4 cantos da terra, tá? Que ele vai chamar aqui de Gog e Magog, tá? Cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha, tá? O que é interessante? 1000 anos de governo de Cristo, e ao final desses 1000 anos, tudo é positivo, debaixo da vontade de Deus, tudo é positivo. O planeta, como eu disse, vai estar restaurado, as pessoas vão experimentar uma condição de vida como se nunca viu na Terra. Porém, Satanás é solto. E por incrível que pareça, ou por incrível que parível, ele vai enganar as nações. E não vai enganar pouca gente. Fala que o número vai ser como a areia do mar. Ou seja, por que isso acontece? Né? Por que essa situação vai acontecer? E as pessoas me perguntam muito isso, né? Por que Deus permite uma última rebelião antes de fato de ser confirmado, né, o reino, o benéfico reino de Jesus o Cristo? O que a gente tem que entender, gente, que quando termina a Batalha do Armagedon, nós vamos ter pessoas que vão adentrar os 1000 anos, tá? Muitos procurando explicar, porque você não vai ter só a igreja, o corpo de Cristo, os judeus na terra. Até porque, após esse tempo glorificado, a Bíblia diz, né, já glorificados e passados da primeira vida, agora vivendo como o corpo de Cristo é glorificado, não tem sentido. Nós não vamos casar novamente, nós não vamos nos dar em casamento, nós não vamos gerar filhos. Ok? Ou seja, se a terra ela está sendo habitada, isso provavelmente por quê? Porque ao final da Batalha do Armagedon, aqueles que aceitaram a marca da besta, todos esses vão ser lançados vão ser mortos, né? E depois vão ser trazidos novamente para o julgamento final. Mas não vão ser os judeus que vão refazer as nações. Os judeus são judeus. E em 1000 anos de milênios eles vão continuar sendo judeus. Mas se você tem nações como a areia do mar, nos 4 cantos da terra, né, que ele chama aqui de Gog e Magog, o que vai acontecer? Tá?
lembrando que a ideia do Gog e Magog foram nações que tiveram em profunda rebelião, né, contra o povo de Deus. Tá? Então é a mesma ideia aqui de Gog e Magog, é esse povo que vem em profunda rebelião contra o plano de Deus, que na verdade é contra o próprio Deus. Tá? Por que há esse povo todo? Por que isso acontece? Tá? A gente tem que entender que Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Então você vai ter pessoas que vão adentrar esses 1000 anos, tá? Que passaram pela tribulação, e você vai, ou seja, não são pessoas apenas que... pode ter pessoas que creram, particularmente eu creio que se o arrebatamento for dentro do pós-tribulacionismo, no final, essas pessoas, na verdade, porque tem ali no final do capítulo, no início do capítulo 19, nós temos as bodas do Cordeiro. Se pegar o texto que Paulo trabalha em Tessalonicenses, capítulo 4, se eu não estou enganado, em 1 Tessalonicenses, nós vamos ter o quê? Dentro da visão pós, tá? Porque a mídia e a pré já foram ali. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter pessoas que vão ser arrebatadas, os que creem. Então, nós vamos ter o quê? Um povo na terra que não creu, mas que não recebeu a marca. Tá? Então, talvez pode ser um número muito pequeno de pessoas, mas por eles vai começar o quê? A repovoar a terra. E os judeus, ali, o remanescente de judeus, tá? Eles também estarão ali o quê? Como nação, eles também vão crescer e vão se multiplicar e se fortalecer como nação, também vão servir como luz para as nações, para levar. E a igreja vai ter o papel de administrar, o corpo de Cristo estará aqui para julgar, para administrar as coisas aqui, sendo uma extensão do reinado do Senhor em todos os lugares do mundo. Afinal de contas, Jesus vai estar aqui fisicamente. Então, ele vai estar, no primeiro momento, ali em Jerusalém, mas a igreja vai estar por toda a face da terra. O corpo de Cristo estará por toda a face da terra. Ok? Vamos lá. Então, em 1000 anos, não só essas pessoas que adentraram ali os 1000 anos, elas vão viver, tá? Mas também muitas pessoas vão nascer durante esses 1000 anos. Pessoas que vão nascer. E assim como as pessoas hoje precisam crer para serem salvas, para receberem um novo nascimento, nesses 1000 anos as pessoas vão nascer e elas também vão precisar crer. E o crer delas agora é não apenas que Jesus um dia fez o sacrifício, mas também crer que esse Jesus fez tudo isso, que ele venceu e que agora ele está lá reinando. Essas pessoas vão ter que crer em Cristo também. Nós cremos em Cristo aguardando a sua volta. Mas nesse tempo, nesse período que eu falo aqui, as pessoas vão crer em Cristo tendo ele ali, que é um contexto um pouco diferente. As pessoas não vão estar aguardando, né? As pessoas vão saber que ele está lá, ok? Mas as pessoas vão precisar de regeneração. E você vai ter pessoas que vão viver esses 1000 anos ali, mas elas não vão ser regeneradas. Tá? O ambiente vai ser propício, não vai ser um ambiente onde o tentador, onde o príncipe desse mundo está atuando. Então não vai ser um ambiente onde a pornografia é trabalhada, não vai ser um ambiente onde o pecado é sinalizado como positivo, não vai ser um ambiente onde as pessoas vão ser tentadas constantemente, como nós somos hoje. Mas isso não é o fato de tirar essa situação que o coração das pessoas vai ficar puro e regenerado. Elas têm que crer para serem regeneradas. Estão entendendo isso, gente? Então, por que ele é solto após 1000 anos? O primeiro motivo é revelar que 1000 anos, mesmo com Satanás preso, isso não altera o caráter mal que existe no coração do homem. Ok? Eu digo isso por quê? Porque mesmo 1000 anos vivendo tudo de bom, quando Satanás voltar com uma proposta de rebelião, ele vai encontrar pessoas com caráter mau, que vão gostar da ideia de supostamente ter um mundo
Aquele é mundo maravilhoso, mas ele seria mais maravilhoso ainda se nós não tivéssemos que obedecer a Jesus. Mais ou menos isso, ok? Segundo, né, a prisão de Satanás. Então vamos lá. Primeiro, a prisão de Satanás não altera o caráter mal do homem. O homem continua sendo mal, mesmo não tendo o tentador, tá? Porque as pessoas gostam muitas vezes de colocar a culpa no diabo. A culpa é dele. Eu faço o que eu faço por causa dele. Isso é conversa fiada, irmãos. O tentador está aí, mas ceder à tentação e torná-la prática do pecado ainda é uma responsabilidade nossa. E nós podemos falar não. Nós podemos não fazer. Ok? Em Cristo Jesus nós temos poder para não fazer. Tá? Então, primeiro é mostrar que Satanás está preso, mas isso não mudou o caráter mal do que é o mal no coração do homem. Segundo, que homens não regenerados não mudam, mesmo quando o ambiente é perfeito, mesmo quando o ambiente é propício. Tá? A terra vai estar debaixo do governo de Cristo. Mas muitos vão obedecer a Cristo não porque de fato creem no Senhor, não porque o amam, não porque o seguem, mas vão segui-los por motivos escusos, por interesses pessoais, vão obedecê-lo, na verdade, por medo e não por amor. Então, quando houver alguém que propõe uma mudança de gestão, essas pessoas talvez vão falar, é uma boa, vamos fazer isso. Tá? Então, esses dois motivos são os dois motivos principais, para mostrar exatamente isso, né? Que o mal é mal, mesmo quando não há tentação, e que o homem... o problema do homem não é que ele tem que ter um ambiente bom e propício, mas o homem tem um problema que é de um coração que tem que ser regenerado. E se não for regenerado, não adianta nada. Tá? Então aí Satanás sai, ele consegue fazer com que as nações ali, elas peguem e abracem ali essa causa, né? Tanto que ele fala que é bastante gente, tá? Ele consegue ajuntar essas pessoas para a batalha, tá? Falam que eles subiram como a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, tá? E a cidade querida. Então provavelmente isso seja uma referência ali a Jerusalém, a cidade querida seja Jerusalém, tá? Esse arraial dos santos, irmãos, ele é um pouquinho mais complicado, porque como ele fala a cidade santa, né, a cidade querida, então esse arraial dos santos não é em si o lugar não é Jerusalém. Esse arraial dos santos é um mistério, porque ele pode representar um lugar novo, uma estrutura nova, uma cidade nova, um contexto novo que passa a existir durante os 1000 anos, que até então não existia. Tá? Pode inclusive representar, vamos colocar aí, uma cidade nova, né? Tipo uma nova Jerusalém ali, reconstruída. O fato é, as nações vão se reunir, e mais uma vez aqui, não é que todas as nações do mundo, mas o que dá a entender é que haverá um movimento onde aqueles que amam o Senhor vão acabar se reunindo, e virá esse ataque, vai ser feito contra a cidade, esse arraial dos santos aqui, e de fato esse aqui é uma parte onde não há uma resposta definitiva sobre o que é esse arraial dos santos. E aí fala o quê? Observe que o que é interessante, não há uma menção nenhuma de como isso acontece, né? Fala apenas que desceu fogo do céu e os consumiu. Pá! Acabou. E o versículo 10 fala, e o diabo que os enganava, ou seja, eles foram destruídos, tá? E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, de dia e de noite, serão atormentados para todo o sempre. Então, nesse momento, após a batalha, essa batalha aqui, no final, após os 1000 anos, ao final dessa batalha, tá?
é que Satanás então é preso e é lançado no Geena, aonde já estavam ali há 1000 anos atrás, foram lançados ali a besta e o falso profeta. Tá? Então fala que eles de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Tá? Eu vou parar aqui, nós estamos com mais ou menos uns 50 minutos de aula. Não deu para terminar, eu queria entrar aqui no juízo final, né, o trono branco, mas não deu tempo. Tá? Continuamos isso aí na semana que vem, então pegamos o final do capítulo 20 e entramos no capítulo 21 na semana que vem. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse tempo, por esse estudo. Abençoa todo o teu povo que tem assistido, capacita-os a compreender cada vez mais a tua palavra, de maneira que possamos ter uma mente escatológica, Senhor. Graças te damos nessa hora e louvamos o teu nome e fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Uma excelente semana na graça e na presença do Senhor. Um forte abraço. Até mais.